Olá, boa tarde a todos. Meu nome é Paulo Mascarenhas, eu estou aqui com o Marcos, com a Natália, lá da Sapra, que vão estar apresentando o webinário. Estou com a Ivone aqui do meu lado, que já vai assumir a posição. Peço desculpas aí para vocês do pequeno atraso. A gente teve um problema aqui de falta de energia, então a gente teve que mudar de lugar. Uma chuva muito grande aqui. E eu gostaria de pedir primeiramente para se vocês podem confirmar que vocês estão vendo a gente e ouvindo a gente direitinho aí pelo chat. Ok. Aí do lado, gente, vocês têm a parte de chat, né, e de perguntas. Então, conforme for passando o webinário, quem quiser ir fazendo perguntas, eu já pediria para vocês fazerem as perguntas pela aba Perguntas, para a gente poder ir se organizando para, no final, poder responder para vocês, tá bom? Se todos estão ouvindo sem falhas, Ana, aí talvez possa ser sua conexão. Pessoal, vocês estão ouvindo o som cortado ou estão ouvindo tudo normal? Normal, ok. Perfeito, gente. Então, eu vou passar aqui para a Ivone, que vai dar umas boas-vindas a vocês, e depois o Marcos e a Natália vão assumir. Obrigado. Boa tarde a todos. É um prazer ter vocês aqui. A Sapra tem feito esses webinários, e o que eu falo é o que a gente puder fazer para melhorar a cultura de proteção radiológica é o que a gente está tentando, né? Eu acho que o GPR vem nesse sentido, vem no sentido de facilitar o acesso a todos das informações que nós temos. Ah, Ivone, é só dose? Não, não é só dose. É acesso de quem são os usuários, é acesso de onde estão os monitores, é acesso se os monitores foram recebidos pela Sapra, é acesso de doses do passado, é acesso de pessoas com dose diferente de ANR. Então, esse sistema todo foi desenhado e feito no sentido de vir a apoiar, né? Apoiar as pessoas que fazem uso dele, que fazem uso da dosimetria, para conseguir ter todos os dados da proteção radiológica da maneira mais simples possível. Todo feedback que vocês puderem nos dar sobre o GPR, sobre facilidades, dificuldades e coisas assim, é essencial para a Sapra. A única maneira da gente melhorar é tendo esse feedback. Então, eu agradeço muito, vou passar a palavra para o Marcos e para a Natália, que são quem vão demonstrar para Boa tarde, gente. vocês. A gente está aqui. Está cortando a gente um pouquinho. Nós estamos à disposição para ajudar e apoiar, tanto por telefone. Bom, Vou passando para vocês, então, Marcos. Obrigado. Eu vou desligar minha câmera. Tudo ok. Boa tarde a todos. Muito obrigado mesmo pela presença, de vocês terem reservado esse tempo que é tão precioso de vocês aí para estarem aqui conosco, né? Em mais um webinar. E espero, assim, aproveitar cada minuto com vocês e estar demonstrando o que essa plataforma nossa, né, pode facilitar para vocês no dia a dia, como a Ivone mencionou. Juntamente eu tenho aqui comigo, né, nós vamos estar fazendo um dueto aqui, uma dupla, eu e a Natália. A Natália é do setor de atendimento, ela é responsável para estar atendendo, né, principalmente o GPR, as dúvidas, está assessorando, assistindo nossos
colaboradores, clientes aí que precisam do GPR e tenham dúvidas. Então, eu vou dar uma panorama no comecinho, alguma apresentação assim, da estrutura, de como foi construído, os principais módulos ali para vocês, para quem está começando com a Sapra, ou para quem já está conosco há algum tempo, também dá uma relembrada. E nós escolhemos alguns módulos específicos para estar mostrando para vocês, não necessariamente são os mais importantes, todos são importantes lá dentro, cada um tem a sua função, né? E foi criado com um objetivo. Então, vamos lá, aproveitar cada minuto com vocês aí dessa apresentação. O GPR foi uma ferramenta desenvolvida já faz um certo tempo, foi pensado na época em atender os mais diversos tecnologias da época, tá? E para o quê? Para facilitar na gestão dos monitores e dos colaboradores envolvidos, né? Nessa tarefa do dia a dia de vocês. E um dos principais conceitos que nós pensamos na época era que essa ferramenta foi disponibilizada gratuitamente para vocês. Então, é uma ferramenta que não é cobrada, ela está à disposição de todos os nossos clientes aí para estar auxiliando. Vamos então nela. Opa, deixa eu só mudar uma coisa aqui. Bom, como eu falei para vocês, eu vou dar um panorama aí, né, da ferramenta. Quais são os pontos pensados onde ela poderia estar auxiliando vocês? O objetivo é agilizar e facilitar a gestão da proteção radiológica para vocês aí, no mais possível, mais abrangente possível da área toda, de todos os itens envolvidos da proteção. Como que nós pensamos para agilizar? Fornecendo relatórios, consultas, exportações, arquivos, né? Hoje muito utilizado aí para os sistemas internos de vocês, para que possa importar para o sistema de vocês, caso os relatórios que o GPR forneça não sejam suficientes, vocês podem estar exportando e fazendo o relatório que necessitar, né? O controle do envio e recebimento, como a maioria sabe, existe o ciclo nosso, né? Então, nós enviamos, vocês recebem, vocês enviam, nós recebemos. Então, como que fica esse ciclo, né? E como vocês podem estar verificando isso? E, principalmente, a gestão de indivíduos. Alguns clientes nossos, algumas empresas têm 3, 5, 10 indivíduos envolvidos aí, né, que são ocupacionalmente expostos. Porém, tem clientes nossos que têm 1000. Então, para fazer essa gestão manualmente é complicado. Então, foi tudo pensando nisso. Outro ponto, está disponível 24 horas para você. Por isso que é online, né? Então, certos clientes têm turno, têm outros horários em que a Sapra está sempre à disposição de vocês lá, com vários canais, né, para estar auxiliando no melhor possível. Porém, existe um horário que, né, nós não estamos trabalhando. Então, esse horário, o GPR Online vem para atender as necessidades mais urgentes nesse momento. Foi pensado, na época, né, compatível com os principais browsers, Chrome, Firefox e os dispositivos. Faço uma ressalva aqui que a gente aconselha, né, sempre estar usando em desktop e em browser, porque vocês vão ter uma visão mais ampla das funcionalidades. Vai funcionar no celular? Joia, vai funcionar. Vai funcionar em um tablet? Vai funcionar. Porém, a navegação às vezes fica um pouco mais dificultada, porque não é um app, tá? Que é um próximo avanço nosso do GPR. Aí vem um ponto importante que nós pensamos na época. A Sapra sempre foi preocupada com a segurança dos dados de vocês, principalmente por nós tratarmos de dados sensíveis, e a vinda da LGPD na época, até no outro webinar que nós fizemos do GPR, a gente estava terminando a adequação da empresa
Porém, nós já há muito tempo atrás, a LGPD só veio complementar o cuidado que nós já tínhamos com os dados. Então, o GPR é uma prova disso. Nós criamos 2 perfis de acesso ao GPR apenas, e para ter esse acesso é feita uma validação, que nós vamos falar um pouquinho mais à frente dessa parte de segurança. Os dados e as informações são atualizados diariamente, tá? Não é, nós falamos online, porém, nós precisamos de um tempo ali na empresa para estar fornecendo para vocês online os dados validados, consistidos, né, com uma certa consistência. Então, diariamente, nós pegamos a nossa base de dados, fazemos uma consistência, uma validação e subimos para a plataforma, para o GPR Online. Então, vocês vão ter os dados, por exemplo, hoje, vocês têm os dados até ontem de tudo que aconteceu na empresa, tá ok? E ele também, nós pensamos o quê? Existe um terceiro, existe um responsável que vê setores de outras instituições. Então, essa ferramenta, um responsável pode ver várias unidades e 2 responsáveis podem ver a mesma. Então, permite essa navegação. Então, um responsável contratado fora da empresa e que tem outras empresas que prestam serviço, ele pode centralizar tudo num único lugar. Tá ok? Bom, vindo à parte de segurança, antes de eu entrar já no GPR, mostrando para vocês, eu queria ressaltar essa tela. Eu ressaltei no webinar passado, ressaltar nela. Nós temos 2 perfis de responsáveis, um pela proteção radiológica e o outro pelo envio e recebimento. Às vezes, dependendo do porte da empresa, uma única pessoa faz tudo. Tudo bem, não tem problema. Mas, às vezes, essa tarefa é dividida em mais profissionais. Quem são os responsáveis pela proteção? O diretor-geral, um físico, um responsável certificado, ou mesmo outra pessoa que foi autorizada pelo responsável na época da contratação do serviço. Logo abaixo, nós vamos falar tudo isso daí, tá? Logo abaixo nós temos todos os módulos que o GPR Online te possibilita utilizar. Coleta de dose, que é onde o pessoal entra, principalmente para... Desculpa, a gente está dando retorno. Isso. Principalmente quando... para tirar o relatório oficial em PDF, assinado digitalmente. É uma dos módulos mais utilizados. Bom, já o responsável por envio e recebimento é aquele, o próprio nome, né, já diz, já cuida daquele ciclo que eu mencionei no começo. Recebi os monitores, verifiquei se estão ok, estou devolvendo todos, alguém está com algum profissional em viagem ou atendendo algum cliente, né? Então, o responsável pelo envio e recebimento tem alguns módulos, porém não tem os outros relacionados às doses, que é só para o responsável. Bom, definidos esses 2 perfis que eu falei para vocês, nós vamos começar agora a dar uma introdução aí no GPR. Como que eu faço para acessar o GPR, né? Pelo nosso site, sapralandauer.com.br, tem alguns pontos que vocês podem estar acessando o GPR. Nós temos um link logo no canto superior direito, lá no menu, né? Nós temos do lado esquerdo, após o banner aí que está escrito sobre a LGPD, tem um primeiro bloco destinado só ao GPR, tá? Então, clicou em qualquer um desses lugares, vocês vão ser direcionados para essa tela. Bom, quem já é nosso cliente, é uma tela, hoje em dia, acho que eu não preciso entrar tão a fundo a tecnologia, os acessos digitais, tanto em banco, em qualquer outro lugar que nós vamos, né? Tá tão assim em evidência, comum no nosso dia a dia. Eu acredito que boa parte dessas telas vocês já vão ter familiaridade. Por exemplo, do lado esquerdo tem o login, CPF e senha. Não sou um robô para não permitir invasão, né, de uma máquina tentando entrar. É uma segurança a mais que nós colocamos. E é só entrar aí, vai para a próxima tela que eu vou mostrar. Porém, se você ainda não é nosso cliente,
porém não tem o acesso, você pode solicitar em 2 lugares. O cadastre-se logo abaixo ali, solicitar uma chave de acesso, ou pelo link que está à direita lá. Clique aqui para solicitar a chave de acesso. No dispositivo móvel, provavelmente esse texto do lado direito vai ser jogado embaixo. Então, a primeira coisa que vocês vão visualizar é o cadastre-se. Clicou no cadastre-se, vai abrir um formulário de solicitação de acesso. Bom, aqui entra o ponto que eu falei dos 2 perfis, que vocês vão, de acordo com o que foi indicado no contrato de serviço, informar. É logo a primeira caixa, tá? Vocês vão informar, tem um nome completo, CPF, e-mail. Eu vou ressaltar aqui, mas acredito que é de conhecimento de todos. Hoje, toda a comunicação entre as empresas ou é via um chat, né? Vamos citar aqui o WhatsApp, por exemplo, ou e-mail. Nós utilizamos muito o e-mail para estar a comunicação com nossos clientes, tá? Então, a nossa ferramenta, lá o sistema interno nosso, dispara nota, boleto, código de rastreio, várias confirmações por e-mail. Tentem, assim, utilizar um e-mail bom. Que eu digo bom? Tem algumas plataformas, que nem, por exemplo, o Hotmail. Não estou falando que ele não seja bom, mas ele bloqueia demais e-mails de comunicação entre as plataformas, tá? Entra o CNPJ da instituição, a senha e a confirmação de senha. E tem um aviso de privacidade. Aqui em cima, nós temos 2 termos de autorização. A Natália vai nos falar um pouquinho aqui desses 2 termos de autorização, quando é necessário esse termo. Tá ok, Natália? Olá, pessoal. Então, como o Marcos estava falando, né, essa tela é para fazer o cadastro no GPR. Nós solicitamos dados simples, né, CPF, CNPJ, um e-mail correto. E a Sapra tem todo o cuidado com as informações, como dito anteriormente. Qualquer pessoa da instituição pode se cadastrar, né, o site está disponível para todos. Qualquer responsável pode se cadastrar, o número de acessos de cadastro são ilimitados, ok? Então, só que o acesso, ele é liberado aos responsáveis indicados na contratação do serviço. Então, o responsável legal, o responsável pela proteção radiológica da instituição e o responsável pelo envio e recebimento de dosímetros. Então, o cliente, ele escolhe a opção de acesso que ele quer, né, conforme o Marcos mostrou nos slides anteriores, que temos 2 tipos de acesso, um acesso a todas as funcionalidades, e o outro é um acesso restrito, que não contempla as informações de doses, que nós tratamos como os dados sigilosos. E, Natália, mas eu não sou o responsável cadastrado, indicado na contratação, mas eu auxilio diariamente, né, nesse gerenciamento, no envio e recebimento dos monitores, as informações de doses, como que eu faço? Posso me cadastrar também? Pode, né, tem que completar as informações, só que para ser validado esse acesso, nós disponibilizamos 2 termos de autorização. Um termo é para a pessoa, para o solicitante ter um acesso restrito, e o outro termo é para o solicitante ter um acesso completo. Esse termo, ele pode ser assinado pelo responsável legal da instituição, quanto pelo responsável pela proteção radiológica. Aqui no site já está instruído o cliente, né, que ele deve imprimir, preencher esses dados, né, no documento solicitado, e encaminhar o e-mail gpr@sapra.com.br. Se o cliente não tem dúvida de como fazer, pode entrar em contato, né, nos nossos canais de WhatsApp, telefone ou via e-mail de como enviar, né, esse documento. Tem toda uma equipe de suporte para auxiliá-los. Feito isso, pode completar o cadastro no site, né, e que a Sapra vai receber essas informações. Se quiser seguir para o próximo slide, Marcos. Então, a gente recebe essa solicitação de acesso,
via e-mail, então por isso é que é importante que o e-mail esteja correto, seja digitado corretamente. A Sapra sempre dá um feedback para o cliente, para o solicitante, né, na verdade, do cadastro, se o acesso foi liberado ou se o acesso não foi liberado, que a gente faz essa validação com os dados que nós temos em sistema. O responsável está batendo, essa pessoa pode ter acesso, beleza. Prezado fulano de tal, né, o seu acesso foi liberado, e aí a gente já envia as instruções para o cliente para o cliente fazer o login no site. Quando a gente não valida o cadastro, a gente comunica o porquê, né? Só, olha, a gente identificou que você não é a pessoa cadastrada, para ter acesso é necessário nos enviar o termo de autorização assinado por um dos responsáveis. E aí o cliente, né, tem que retornar com o termo de autorização assinado e a gente libera o acesso para aquele solicitante. Maravilha. Bom, feito isso, então, vocês vão receber o acesso, né? Fez o login naquela tela anterior que eu mostrei para vocês. Assim que vocês realizarem o login, vocês vão ter acesso a essa tela, tá? Bom, a nossa tela do GPR foi pensada em ser o mais clean possível, tá? Então, como ela mencionou, vocês repararam que na tela de solicitação de acesso tem um texto muito pequeno. Então, quando tiver algum texto na tela do GPR, é porque é importante aquele texto que vocês gastam ali alguns segundinhos e dão uma lida, tá? Que ali orienta algum detalhe. Bom, fez o login. O que vai aparecer para vocês na primeira tela? A lista de todos os setores né, que são liberados para o teu acesso. Às vezes, a instituição tem vários setores, mas para um responsável somente ele vai cuidar apenas de 10. Então, nessa lista, vocês têm um bloco em cima, o primeiro bloco, com todos os setores liberados para vocês, tá? Logo abaixo, nós temos 3 blocos. Detalhe. Eu vou voltar a falar aqui depois que para vocês entrarem para fazer a gestão desses setores, dessas unidades, como vocês tratam os nomes aí internamente, tá? Nós tratamos como setores, tá bom? Então, quando eu falar setor, é alguma unidade aí de vocês. Setores ou códigos, né, Marcos? Ou códigos. Então, cada cliente nosso trata de uma forma. Bom, aí vocês vão clicar, onde está em azul, nessa lista, é um link que vocês vão abrir com todos aqueles módulos de acesso para vocês trabalharem nesse setor selecionado ou nesse código selecionado. Mas antes de eu sair dessa tela, quem tiver, por exemplo, num tablet, alguma coisa, esses blocos vão aparecer bem no final da lista. Quem tiver bastante clientes, setores, fiquem atentos que esses 3 blocos que nós vamos falar agora fica logo abaixo. O que seria? O primeiro bloco é para atualização de responsáveis, tá? É uma ficha para atualização, né, dos dados desse responsável. A Nath, nós estávamos até conversando um pouco antes aqui, que é importante vocês estarem mencionando quando um responsável deixa a instituição, quando trocou o responsável, pensando muito na segurança dos dados de vocês, tá? E pensando até mesmo no responsável pela proteção. A gente sabe que não é as boas práticas, mas existem alguns lugares que as pessoas passam a senha de um responsável, a pessoa acessa, de repente, para fazer alguma coisa. Não façam isso, tá? Cada um tem a sua senha. Se for o caso que outra pessoa for autorizada, peça autorização. E quando essa pessoa sair da empresa, solicite a exclusão dela. Pode utilizar essa ficha de atualização dos responsáveis pela proteção. Já tivemos casos, até a Natália ia mencionar aí uma situação que nós tivemos, de um cliente onde ele foi para o concorrente, para outra instituição e tinha acesso aos dados da outra. Então, procurem sempre estar
atualizando essas informações, tá? Aqui no segundo bloco, nós temos os dados do usuário. Marcos, só posso fazer uma ressalva? Sim. Essa atualização também de responsáveis de cadastro é muito interessante, é muito importante, não só pela gestão do GPR, mas porque mantém a SAPRA atualizada sobre quem entrar em contato, por exemplo, sobre os dosímetros, sobre uma solicitação que foi feita no site, sobre uma remessa que de repente foi extraviada, sobre uma dose elevada que algum colaborador recebeu. Não, a gente entra em contato para falar com o responsável pela proteção radiológica, e aí ninguém da instituição sabe quem é aquela pessoa, porque aquela pessoa já foi desligada há alguns meses ou alguns anos. Então, é importante esse feedback, né, da instituição, através dessa ficha de atualização de cadastro também, não só pelo fato da gestão ao GPR. Um outro ponto a se citar, que estando os responsáveis atualizados no nosso sistema, facilita também a nossa validação para a liberação do acesso dos responsáveis. Então, vamos supor, o cliente A se cadastrou no site, eu identifiquei que ele já é o responsável cadastrado, indicado pela instituição, eu já libero e facilito, ele já pode ter acesso às informações. Se eu verifico que ele não é o responsável, né, a instituição não atualizou os dados, eu tenho que entrar em contato, às vezes o e-mail que ele registrou está incorreto, às vezes a gente não consegue o contato telefônico, e o cliente precisa acessar um relatório, saber se a remessa já foi enviada, ou fazer uma inclusão, exclusão com urgência. Então, facilita para ambos os lados. Tá ok, Nath, obrigado. Bom, continuando, o segundo bloco é para alterar o e-mail do responsável, né? Às vezes é necessário alterar o e-mail, então é nesse momento que vocês podem utilizar esse segundo bloco. O terceiro bloco que nós temos aqui, ele é caso seja criado aí, né, um novo setor na instituição de vocês, vocês podem fornecer o código desse setor aqui, que solicitando a liberação para esse responsável. Então, se utiliza esse último bloco aqui. Marcos, só antes de você seguir, é importante citar, até já fizeram alguma pergunta aqui no chat, o acesso ao GPR, ele não é por instituição, talvez você já tenha comentado, o acesso não é por instituição, ele é por indivíduo, né, só enfatizando que cada pessoa tem o seu acesso, o seu login, a sua senha, por conta também da lei de proteção, lei geral de proteção de dados, a gente não orienta que as senhas sejam compartilhadas, né, você já citou o exemplo de que em um login, né, com senha compartilhada, outras pessoas podem ter acesso a outras instituições, que não é viável. Então, já respondendo uma pergunta aqui que fizeram no site, não é por empresa, é por instituição. Por isso que a gente ressalta que os dados sejam sempre atualizados também. Tá, joia. E lembrando que um usuário pode ter acesso a várias instituições. Bom, continuando aqui, vamos entrar. Essa é a tela. Após vocês clicarem num dos setores, num dos códigos do GPR, vocês vão visualizar essa tela. Eu vou entrar mais a fundo nisso daqui, tá? Mas só para dar um panorama geral aqui de como que é a plataforma, existe um primeiro bloco em cima, que é o menu principal, tá? Com mais funcionalidades do que os acessos rápidos que estão aqui, existem mais funcionalidades ali, por isso que a gente dá a sugestão de estar usando um browser que facilita. No celular fica aqueles 3 risquinhos, fica um pouco mais assim. Logo abaixo, nós temos um outro bloco, onde vai estar sempre visível para vocês o setor que vocês estão trabalhando no momento, que está fazendo a gestão, e do lado direito é padrão, todas as telas têm uma central de ajuda com vídeos rápidos de 2 a 3 minutos, caso vocês tenham dúvida em algum módulo.
Praticamente, acho que 95% dos módulos tem vídeo, só os novos ainda precisam ser feitos, mas tem um acesso nessa tela. A seguir, nós temos os acessos rápidos às funcionalidades. A gente considera esses os principais, tá? Foi criado depois esse acesso pensando em dispositivo móvel, para que apareça um abaixo do outro aí, para vocês estarem acessando quando necessário. Bom, entrando agora mais a fundo em cada módulo, não vamos falar de todos, a gente selecionou alguns, tá ok? Esses módulos logo acima, que tá, como vocês estão vendo aí o texto, é o responsável pela proteção radiológica. O primeiro é a coleta de doses. Ele é o relatório mensal com os usuários dosimetrados, né, num determinado período, mês e ano. E é neste lugar que vocês entram, vocês vão ter duas opções, como vocês vão ver. Um para simples conferência e o assinado digitalmente, o PDF, que hoje, né, tudo praticamente é assinado digitalmente, banco, contratos, tudo isso daí. E é esse que tem validade, tá? Então é esse PDF que tem validade. Nós mandamos para vocês todo mês aí um relatório impresso, junto com a remessa, para vocês terem aí para fazer uma conferência. Até queria abrir uma ressalva aqui, né? Nós vamos logo à frente aí estar criando uma campanha. Quem não tiver necessidade desse relatório impresso que vá junto, né, pode estar se manifestando, mas nós vamos estar criando uma campanha para isso, né, inclusive aí pensando no meio ambiente, numa parte mais sustentável. Bom, vamos entrar nele. O ícone é esse, coleta de dose. Todos os ícones nossos têm um botão azul embaixo, informe o mês e ano, ou vai estar lá acesso ao módulo. É lá que vocês vão clicar. Como eu mencionei, todas as nossas telas são muito clean, muito limpa, só tem a informação realmente necessária. A primeira informação a ser preenchida no canto esquerdo ali, informe o mês e o ano, tá ok? Nós temos um segundo bloco, que é um relatório de simples conferência no formato PDF, que vocês fazem download. E o segundo bloco é o relatório oficial assinado digitalmente. Pô, mas por que tem o dois se eu posso baixar o outro? Às vezes os de simples conferência já atende, né? E às vezes as informações estão ali já prontas, como a gente atualiza diariamente, essa informação esteja antes do relatório oficial assinado digitalmente, porque ele passa por um processo, né, para ser assinado. Bom, então esse é o principal módulo, tá ok? Que a gente fala. A Nath acho que vai abrir um detalhe aí. Não, a facilidade, eu ia comentar que a facilidade também do relatório para simples conferência é o cliente poder obter um relatório por função. Algumas instituições precisam de um relatório separado só de médicos, só de físico e só de técnicos, por exemplo. Então, a partir dessa opção de relatório para simples conferência, é possível. Tá. E essa seleção é feita nessa caixa que está abaixo. Tá escrito aí todas as funções. Ali vocês selecionam, tá ok? Bom, vamos para o próximo. O próximo seria o histórico de Marcos, dose. só deixa eu frisar uma questão importante. Sim. Por que a gente, né, orienta que os clientes se aderem ao GPR, principalmente a questão dos relatórios. A gente sabe, a gente depende dos serviços dos correios, de transportadoras para entregar os dosímetros aos clientes, e os relatórios impressos são enviados juntos com as remessas, conforme você comentou, e acontece, de alguns casos, essas remessas serem extraviadas pelos correios. Às vezes o cliente fica naquela ansiedade, naquela preocupação, nossa, eu preciso do relatório urgente, minha remessa não chegou, ele nem está preocupado com a troca da remessa, às vezes é que ele precisa mesmo do relatório. Então, está aí, né, de forma fácil, simples, o relatório oficial com assinatura digital. A partir do momento que nós recebemos os dosímetros, o relatório é para estar disponível no site para vocês em até 4 dias úteis.
Então, essa que é a facilidade também para o cliente, ele não precisa esperar a próxima remessa chegar para obter a informação ou documento. E a facilidade também que ele pode obter esse documento com assinatura digital para apresentar para as principais autoridades, como a Anvisa, por exemplo. Ah, bem lembrado, viu, Sim. Nath? E lembrando que a plataforma está 24 horas, né, online, então podemos acessar aí a qualquer momento que vocês precisem, tá? E uma situação também a ressaltar, que às vezes o cliente entra nesse módulo para obter o relatório, ele já sabe que a remessa, ele já enviou a remessa para a SAPRA e ele precisa do relatório com urgência. Então, ele clica aqui no mês e ano e não aparece nada. Então, a gente tem um outro módulo que está linkado, que o cliente pode utilizar, né, para saber o porquê que o relatório não está aparecendo. Porque às vezes ele acha que é algum problema no computador dele, às vezes ele acha que é algum problema na plataforma, no site, entra em contato conosco. E, na verdade, o principal ponto é que nós não recebemos os dosímetros ainda para fazer a leitura, ou os dosímetros estão em processo de leitura, e aí, obviamente, ainda não tem o relatório disponível. Mas isso eu posso falar, né, vou falar mais adiante, para o cliente entender melhor como que funciona. Tá ok. Bom, então, continuando, né, nós vamos para o outro módulo, que é o histórico de dose. Esse histórico de dose, ele é individual, tá? Pode aparecer todos os indivíduos no setor, mas o interessante dele é quando você seleciona um CPF, você pode ver todas as doses daquele indivíduo em todos os setores aonde ele trabalha, tá? Eu vou entrar nele aqui um pouquinho para estar mostrando para vocês estarem visualizando essa tela, né? Como eu mencionei, tem um botão azul embaixo. Normalmente ele já dá uma dica do que vocês vão ter que informar quando entrar, tá? A tela é essa, muito simples. Repara do lado direito, tem sempre o módulo do vídeo para vocês estarem vendo, né? Todos os indivíduos que fazem parte do setor selecionado logo lá em cima, tá? Sempre está em evidente para vocês o setor que vocês estão trabalhando. Então, quando estiver fazendo alguma gestão, dá uma olhadinha em cima, vê se está no setor correto, dependendo do que vocês forem executar. A grande particularidade é que se vocês clicarem em qualquer um dos links azul, ou no CPF, ou no código do cliente aqui, ele vai fornecer uma listagem das doses deste usuário. Tem um detalhe, nós estávamos conversando, eu e a Nath, né? Muitos falam, poxa, não está aparecendo do setor X as que ele trabalhou lá. Porém, essas doses, essa listagem só vai aparecer nos setores onde o responsável pela proteção tem acesso. Então, ele só vai ver os dados desse cliente nos setores em onde ele tem acesso. Se ele trabalha em outro setor que outro responsável cuida, ele não vai ver os dados dessa pessoa, tá bom? É gerado um PDF, né? E a pessoa baixa esse PDF para poder trabalhar com ele. Só um exemplo, Marcos. Alguns clientes têm dúvida. Eu tenho acesso, só ressaltando, né, frisando o que você acabou de falar, eu tenho acesso, eu preciso do histórico de um colaborador X, mas eu sei que ele também trabalha numa outra instituição ao mesmo tempo. Eu vou ter acesso a essas informações? Não vai. Só a instituição que você foi liberada, que está aparecendo aqui para você, né, clicar. Acho que isso já responde a pergunta da Isaura de Camargo, que ela perguntou como gerar um relatório, né, a partir do GPR, através do relatório mensal ou anual. Não é através do relatório mensal nem anual, a gente já tem um módulo específico para isso. Então, o relatório mensal tem um módulo específico e o relatório individual tem um módulo específico. Aqui é muito utilizado também para obter o documento, para apresentar em casos de aposentadoria, enfim, né, para não apresentar também dados de outras pessoas. Tá ok, entendi. Bom,
Então, continuando, como teve a pergunta, né, existem outros módulos específicos já, por exemplo, dose anual, o coleta de doses, que foi o primeiro falado, é o relatório mensal, né? O dose anual, ele normalmente é disponibilizado, nós estamos conversando com a equipe lá antes da apresentação aqui do webinar, para esse ano de 2023, começa mais ou menos no mês 4, ser liberado a dose anual, né? O porquê disso? Nós temos que aguardar, perante a Comissão Nacional, nós temos que aguardar 3 meses, né, para todos os dosímetros serem lidos e também ter o prazo de 90 dias caso tenha alguma leitura impossível. Somente aí podemos fechar o mês anterior, por isso que começa no mês 4, tá ok? Tem algum detalhe, Nath, desse módulo importante aí para estar falando? Não acredito que não. Acho que é isso mesmo, né? Bom, como eu mencionei para vocês, nós temos vários dados de exportação. Existem vários módulos aí em formato TXT, em formato CSV. Para algumas pessoas, esse formato CSV fica um pouco assim, nem todos sabem o que é CSV. É um arquivo onde as informações estão separadas por vírgula e o Excel entende essa informação, você consegue carregar no Excel, e o TXT é mais utilizado, também funciona no Excel, mas é utilizado mais para algum sistema interno das pessoas. Então, existe a possibilidade de vocês exportarem e usar uma ferramenta desenvolvido propriamente por vocês, ou quem gosta de fazer um controle à parte, pode estar utilizando essa exportação, tá bom? Dá até para o cliente utilizar uma planilha simples para fazer filtros, de repente, às vezes nem todos têm familiaridade com esse tipo de sistema, mas dá para trabalhar também com planilha simples. Sim, sem dúvida. Bom, eu pulei ali usuários com dose porque o nome é tão sugestivo, né? É uma listagem que o sistema emite com todos os indivíduos que receberam ou tiveram alguma dose, tá? Não vou entrar muito em detalhe porque é uma listagem simples, é só informar o mês e ano. Eu queria abrir um enfoque maior aqui no informe dosimétrico, tá? O informe dosimétrico, ele, assim, para um sistema, ele é novo, tá? Ele já tem há um tempinho, ele já faz aí um ano que vem sendo utilizado. Ele foi criado de acordo na pandemia, aí nós se deparamos e com o LGPD há uma necessidade de vários clientes nossos, que era o quê? Os dados são sensíveis, eles precisam, o responsável precisa da ciência do indivíduo ocupacionalmente exposto à dose que ele teve naquele mês. E a pessoa saía coletando assinatura, ou a pessoa colocava num quadro ali, ficava exposto, a pessoa dava ok, que viu, e não pode, né? A dose é um dado sensível, não pode estar exposto mais. Nós criamos esse módulo para atender essa necessidade. Por exemplo, imagina quem tenha 1000 usuários, precisar que todos tenham ciência. É complicado. Então, esse módulo permite que o responsável pela proteção envie um link, através de um e-mail, para que a pessoa tenha uma ciência após uma validação. Vou entrar nele, tá? Para estar mostrando um pouco mais, e a gente vai entrar em alguns detalhes. Muitos vão falar, nossa, mas isso eu não tenho na minha tela, né? Então, informe dosimétrico, clica no azul para acessar o módulo. A tela é esta aqui. Ela vem com um pouco mais de informações do que as outras, ela é um pouco mais abrangente, né? A pessoa vai informar o período que deseja trabalhar, por exemplo, 12 de 2023. Existe uma barra de filtros, pesquisas, quando a pessoa tem muitos indivíduos, às vezes precisa estar filtrando para facilitar o serviço.
tem a busca lá em cima por um CPF ou por nome, tá ok? A solicitação desse informe dosimétrico, ele precisa ser através do e-mail, vocês estarem entrando em contato conosco, tá? Para que o setor lá do cadastro ou o setor responsável pela liberação libere esse módulo para vocês. Por quê? Ele tem um termo de ciência e de acordo. Por quê? A SAPRA não armazena dados sem a necessidade de uso. Então, todos os dados que nós temos dos indivíduos é o CPF, o nome, a data de nascimento, que a comissão exige. E para esse módulo funcionar, para que ele seja funcional e possa facilitar o serviço, aí, a gestão dos indivíduos, né, nós somos obrigados a estar armazenando o e-mail. Nós não utilizamos esse e-mail para nada, tá? O e-mail é somente aí para o uso do responsável. Os e-mails, nós nem descemos ele da plataforma para o nosso sistema interno. Ele fica lá na plataforma só para uso de vocês. Como que funciona? Solicitou o acesso, vocês vão assinar um termo de ciência que vai ser fornecido a vocês, esse módulo vai ser liberado. Quando liberado, o primeiro passo, vocês vão precisar cadastrar o e-mail de cada indivíduo. Poxa, essa é a parte um pouquinho mais assim trabalhosa, mas vai ser uma vez só. Cadastrou o e-mail, ótimo. Do lado direito, vocês podem enviar para todo mundo. Então ou vocês podem marcar todos ou desmarcar todos, tem ali um link azul perto do botão meio laranja lá. E tem a caixinha para selecionar quando vocês querem enviar somente para uma pessoa, tá? Marquei todos, cliquei nesse botão laranja, enviar e-mails aos usuários selecionados. Feito isso, nossa ferramenta dispara um e-mail para cada indivíduo, ele vai receber um link, porque a dose não pode ir no e-mail, é um dado sensível. Ele vai clicar no link e vão ser feitas 2 perguntas ao indivíduo correspondente a ele, que está no nosso cadastro, tá ok? Mediante a confirmação dessas 2 respostas, ele vai visualizar a dose e vai clicar em ciência. Quando ele clicar, vai mudar o status. Nós temos uma coluna status logo depois do e-mail. Se vocês repararem, eu coloquei 2 opções aí só. E-mail não enviado, foi aberto pelo cliente. Quando ele clica no link, eu sei que ele abriu o link. Então, vocês da gestão vai saber, nossa, ele abriu o link, mas ele não deu ciência. Será que ele teve algum problema? Será que ele não está de acordo, né? E quando ele clicar no link, vai mudar o status aí que ele está ciente da dose. Aí vocês podem imprimir essa tela, pode copiar, colar, né? Ainda não foi feito um relatório específico dela, que precisamos pensar aí melhor na necessidade de todos. A gente faz um relatório às vezes pensando em nós, mas a necessidade de cada um é diferente, né? Com isso, o responsável vai ter um registro da ciência de todo mundo. Tá ok? Ô Nath, me ajuda aí. Eu esqueci algum detalhe sobre o termo de ciência aí da parte processual? Não, acredito que você esclareceu muito bem. Só ressaltando aqui para os colaboradores que utilizam mais de um tipo de monitor, por exemplo, um monitor de tórax e um anel, ele vai receber 2 e-mails. Um com a informação de cada da dose de cada monitor, tá? Então, às vezes o colaborador entra em contato com o seu supervisor e fala, só recebi um e-mail, mas aí vale ele ficar atento, porque dependendo da configuração do e-mail, às vezes está acoplado os 2 e-mails, então os clientes têm que se atentarem a esse detalhe, ou verificar também, de repente, na caixa de spam, por que eu não recebi? Se meu supervisor está informando que foi enviado. Mas aí qualquer problema também, isso não os inibe de entrar em contato conosco, que a gente faz toda essa verificação com vocês. Bem lembrado do spam e do agrupamento. Dependendo do Thunderbird, Gmail, outros, dependendo da configuração, ele agrupa, tá bom? E aí vão estar os 2 dosímetros, né, as doses, num único e-mail.
Bom, para o próximo, nós vamos entrar agora no perfil dos responsáveis pelo envio e recebimento. Nesse módulo, só ressaltando, os dois, quem é responsável pela proteção radiológica também tem acesso ao envio e recebimento. Então, ele pode estar acompanhando como está esse envio e recebimento das tarefas, né, que o outro profissional está fazendo, né, executando, e também surgiu uma dúvida, o profissional não está ali para respondê-lo, pode entrar, ele vai ter acesso e visualizar. O primeiro é o envio e recebimento, é uma listagem. Só fazer um gancho, Marcos, é que já perguntaram no chat, só fazendo um gancho aqui, que já perguntaram no chat, que uma empresa tem 2 profissionais que precisam ter acesso aos relatórios de doses, se elas podem criar um perfil, né, fazer um cadastro e ter acesso somente a esse módulo. Não é possível, uma vez que foi liberado o acesso, o solicitante, o usuário vai ter acesso a todos os módulos disponíveis na plataforma. Não tem como restringir nenhum, quando o acesso é completo. A única restrição é para o tipo de usuário com acesso restrito, né, que não contempla as informações de doses. Tá joia, entendi. Bom, continuando então, aqui esse módulo do envio e recebimento, não sei se vocês lembram um pouco, lá em cima, a Nath falou um pouco sobre se o relatório de dose oficial já estava disponibilizado, após 4 dias, vocês conseguiriam ver. Esse módulo é um módulo que permite vocês fazerem essa visualização. A Nath vai entrar um pouco em um detalhe um pouco mais nele, né? Ela vai falar desse módulo para vocês, lembrando que sempre o botão azul ali, né, informe o mês e o ano, ele já dá uma pré-informação do que vocês vão ter que selecionar. Ô Nath, dessa tela aqui, ela é bem clean, né? Sim. Então, você tem a primeira opção, mostrar todos os setores. Então, quer dizer, significa que independente do setor selecionado lá em cima, a pessoa vai conseguir ver o envio e recebimento de todos os setores, é isso, né? Exatamente. Isso facilita para aqueles clientes que têm mais de um setor em seu login, às vezes 5, 10, e quer visualizar todos de uma vez. Então, imagina ter que ficar voltando a tela, entrando um por um, as informações, né, podem ficar confusas ou o cliente pode acabar se confundindo. Então, através dessa opção, mostrar todos os setores, já facilita essa visualização para o cliente. Tá, entendi. Ó, lembrando, nem todos os módulos vocês conseguem ver todos os setores. A maioria é em relação ao setor que está acima selecionado. Exato. Então, alguns foi liberado todos os setores devido à sua facilidade. Tem uns botões embaixo, por exemplo, você pode estar informando o mês e o ano ali, 2023, e você clica em visualizar, que é o botão abaixo. Vai mostrar somente esse mês. Porém, nós temos também o envio e recebimento dos últimos 12 meses. O bom, assim, é só uma dica, tá? Se você marcar todos os setores e você tiver ali, por exemplo, 100 setores e mandar clicar envio e recebimento dos últimos 12 meses desses todos os setores e você tiver mais ou menos 10, 20 pessoas cada um, é um volume grande para ser gerado, tá? Então, eu aconselho muito o envio e recebimento dos últimos 12 meses para aquele setor selecionado, tá? Eu vou mudar de tela, a Nath vai falar um pouquinho dessa tela, que foi onde ela ressaltou os períodos para vocês aí de 4 dias. Exatamente. Então, qual que é a facilidade desse módulo? Apresentar para o cliente a data, né, que foi enviada a remessa, né, a data que a Sapra recebeu os dosímetros, a data que o próprio cliente informou, né, o início de uso dos monitores, que é o que vai constar no relatório de doses, e a data de término de uso dos monitores daquele período. Aqui também está discriminado o tipo de monitor,
a cor do dosímetro, isso para facilitar a identificação do cliente, e também o status, né, de cada monitor. Aqui está um exemplo, ok, porque foram todos recebidos. Nessa tela não está constando a legenda, mas na página de acesso, embaixo dessa legenda onde estão os tipos de monitores, também tem a legenda do status de recebimento, se está não devolvido, se foi extraviado, se a instituição já resolveu essa pendência, já pagou pelo extravio, né? Vai estar constando ali para vocês essa informação. Facilidade também é para o cliente identificar. Por exemplo, nós temos 2 tipos de vigência da utilização dos monitores. Os clientes que trocam os monitores todo dia 1º e os clientes que trocam as remessas todo dia 16. Esses que trocam as remessas todo dia 16, às vezes acabam se confundindo, pelo fato de ser no meio do mês, não sabem que mês que estão utilizando o monitor de referência. Então, aqui já os ajuda, né? Já sabe que é referente a tal período. Como eu disse anteriormente, lá em cima no relatório, sobre o relatório de doses. Meu relatório não está aparecendo. Por quê? Eu indico, oriento que o cliente sempre entre nesse módulo de envio e recebimento para verificar se a gente já recebeu os dosímetros, então em qual data que nós recebemos. Então, para o cliente ter uma noção, né? Vamos supor, a Sapra recebeu os monitores no dia 7 de fevereiro de 2024, então eu tenho uma noção que em 4 dias úteis o relatório vai estar disponível no site. Pode ser que seja já amanhã, pode ser que esteja na segunda-feira, tudo bem? Então, isso já os ajuda nesse sentido, na questão dos relatórios de doses. Tem alguma uma observação a fazer, Marcos? Não, é isso aí mesmo. Bom, então, lembrando vocês, não apareceu lá o período ou o relatório oficial, entra nesse módulo, dá uma olhadinha se já foi recebido pela Sapra. Caso não tenha sido recebido, né, pode aguarda mais um pouquinho, vocês fazem a conta, a maioria já tem uma noção de quantos dias é o trâmite, né, até chegar na empresa. Se já passou um tempinho e não chegou ainda, entre em contato conosco, né, para a gente estar tentando ajudá-los e a gente resolver esse ciclo que é tão importante para nós, né? Esse envio e recebimento está acontecendo no prazo, né? Para que a gente possa atendê-los mais rapidamente com o relatório de dose e a troca seja sempre feita no período sugerido para facilitar, né, o controle e a gestão de tudo. Bom, vamos avançar então um pouco. O próximo módulo é monitores não devolvidos, tá? Essa listagem, eu ainda entrei um pouco antes da apresentação, ela é simples, tá? Vocês entram, ela vai trazer uma lista com todos os monitores de quando vocês começaram a trabalhar conosco aqui, com a Sapra, né? Que não foram devolvidos. Então, pode acontecer, que nem eu mencionei no começo, os indivíduos, os colaboradores de vocês, às vezes não trabalham dentro da instituição, às vezes viajam, ou mesmo, vocês devolveram os monitores e por algum motivo vocês querem saber se estão vindo todos, porque às vezes são 10 monitores, você consegue controlar visualmente. Às vezes, como eu falei, em outros casos são 1.800, estão todos ali. Então, essa listagem, vocês conseguem ver o que não foi devolvido. Apesar de, quando nós recebemos esses monitores na Sapra, quando não recebemos algum, é enviado um e-mail para vocês também, falando que tal monitor não chegou na remessa. Tá ok? Bom, o próximo é o controle de devolução. Controlar o recebimento e a devolução dos monitores, né? Ele não é usado por nós na Sapra, ele foi feito para vocês. Eu vou entrar um pouquinho aqui, dar uma mostrada, porque nós temos, assim, no nosso processo interno da empresa, a gente
né, tudo é utilizado, o código de barra que vocês veem na frente, para estar facilitando o controle, para não ficar digitando. Esse controle de devolução, ele funciona da seguinte maneira: eu informo o período, ele vai me trazer a listagem de todos os monitores que foram enviados da Sapra para vocês, e ao vocês receberem, pegar o porta-monitor, quem tiver um leitor óptico, se vocês repararem aqui em cima, perto da onde está o setor e está o mês e ano, tem o código de barras. Se vocês forem lendo com o setor, conforme vocês realizarem a leitura, vocês estão vendo meu mouse? Conforme vocês realizarem a leitura, o código de barra que está aqui, ele vai automaticamente jogando os monitores à direita. Com isso, vocês vão saber se todos foram enviados para vocês. Como nós fazemos também aqui, se todos que vocês enviaram foram recebidos por nós, onde a gente envia a comunicação. Então, é um controle de vocês, inclusive, o que vocês têm que nos devolver. Então, além daquela listagem de monitores não devolvidos, vocês conseguem aqui ir lendo o que os colaboradores de vocês trouxeram, né, para a devolução, a troca, e vocês vão lendo esses códigos e vão vindo para o lado de cá. Não é para sobrar nada, então é para dar certo. É um controle de vocês, tá bom? O próximo módulo seria gerenciar usuários. Esse nós vamos dar um pouquinho mais de foco nele, onde vocês vão conseguir fazer a gestão dos indivíduos. Alguns dos indivíduos, algumas empresas, os colaboradores são fixos há muito tempo. Porém, tem alguns lugares, a pessoa um mês está trabalhando num setor, no outro mês vai para outro, então precisa dessa gestão. Então, nessa tela nós temos o seguinte, eu peguei um exemplo aqui, tá ok? Nós temos na parte superior, ô Nath, faz um favor, muta um pouquinho. Obrigado. Na parte superior, nós temos os filtros, tá bom? Eu vou com o mouse, acredito que vocês vão conseguir ver. Aqui vocês conseguem ver todos os usuários ativos, os excluídos e todos, né? Podemos fazer a busca na instituição selecionada ou em todas, quando a pessoa tem vários setores. Aqui embaixo, vamos agora dar foco aqui, que é onde o pessoal utiliza bastante. O primeiro botão, vocês podem solicitar um novo usuário para o setor selecionado, ou solicitar um monitor extra quando necessário, ok? Esse botão é novo, vou pular ele por enquanto. Bom, nessa parte de selecionar novo usuário, tudo isso, nós temos a listagem dos colaboradores que já fazem parte desse setor. Nesse momento, vocês podem aqui excluir o monitor dessa pessoa, né? Ou reativar o monitor para ela, ou transferir ela de um setor para outro. Essas modificações que vocês estão vendo aqui, elas não ocorrem imediatamente. Opa, enroscou tudo. Elas não ocorrem imediatamente. Vamos lá, não ocorrem na hora. Vamos deixar essa palavra que não está saindo. Não ocorrem na hora. Vocês vão ter que preencher um formulário, né? Explicando aí, né? Informando a reativação ou a transferência de setor. Esse formulário vem para a Sapra, onde ela vai ser feita uma verificação e uma consistência. Então, não ocorre instantaneamente, tá bom? Então, é feito desta forma. É isso mesmo, né, Nath? Não falei, não. Não, exatamente. Tá. No próprio formulário de inclusão, exclusão, transferência de setor, né, o cliente tem a opção de observação, tem a opção de número para contato, justamente porque o nosso setor de cadastro, ao verificar qualquer inconsistência ou se tiver qualquer dúvida, vai entrar em contato com o solicitante. Mas como que eu faço para saber se a minha solicitação deu certo? Eu cliquei em salvar, voltou para essa página de listagem. É por isso que nós temos esse último botão na linha, histórico de solicitações. Como não ocorrem de forma simultânea, né, fica aqui aguardando a validação, né,
a aprovação do nosso setor de cadastro. Então, a partir desse botão, o cliente consegue verificar que a solicitação dele está certa e só está aguardando ser executada. Após ser executada pelo setor de cadastro, o setor responsável aqui na Safra, vai aparecer na listagem conforme a solicitação, incluído ou excluído ou transferido de setor. Calma aí que o meu mouse foi pro além. Agora ele voltou. Então, precisei aqui trazer ele. Aguenta um pouquinho, voltou. Bom, ressaltando ainda nesse módulo, como eu estou com duas telas, o mouse foi para um e aí eu me perdi nas telas. Nós temos um botão novo setor / novo usuário. Então, quer dizer esse novo setor / novo usuário? Lembra que eu falei, foi criado um novo setor, alguma coisa? Vocês podem estar criando esse novo setor através desse botão, você que já é nosso cliente, né? Clica, novo setor, vai ter um formulário, vocês vão preencher os dados da unidade, do setor, e na sequência é bem um passo a passo, existe uma linha de tempo onde vocês vão, né? Onde aí vocês cadastram todos os usuários. Essas fichas vão vir para o nosso comercial, que vai dar continuidade ao processo desse novo setor. Então, vocês podem, independente de estar falando com nós, estar fazendo já essa solicitação de novo setor por aqui, tá bom? E isso tudo para facilitar vocês aí na correria, às vezes, né? É difícil às vezes ficar no telefone com a gente, mais complicado. Então, dá para vocês abrirem um formulário aqui e já adiantar boa parte de tudo. Marcos, só deixa eu fazer uma observação e aproveitar já responder a pergunta do Gilmar de Freitas. Ele faz a seguinte pergunta: qual é o prazo para a inclusão de usuários chegarem na remessa seguinte? Os módulos do GPR, eles se conversam, senhor Gilmar. Então, ao fazer uma inclusão, eu posso voltar lá no módulo envio e recebimento e verificar se a minha remessa já foi enviada se a remessa já foi enviada para a instituição, se dá tempo de fazer a inclusão. Ao clicar no botão inserir novo usuário no setor selecionado, preencher todos os dados do colaborador, no final da ficha vai ter a opção do cliente escolher para qual período que ele quer, né, o dosímetro, e se a remessa já tiver sido enviada em processo, o sistema já vai informar o cliente, sua remessa já foi enviada. Então, a gente tem essas opções de frete. E se a remessa não tiver sido enviada ainda, conforme o cliente constatar no módulo envio e recebimento, mas no próprio gerenciar usuários também vai te dar essa informação, a remessa vai ser enviada junto com o dosímetro, vai ser enviado junto com a remessa seguinte. Mas aí eu preciso como urgência, como que eu faço? Tem lá o campo observação, né, para o cliente informar, né, e pode entrar em contato com a Safra para ver o que a gente pode agilizar, né, e ajudá-los nesse quesito. Maravilha, que bom. Dando continuidade, então, nós falamos desse módulo que é para toda a gestão dos colaboradores, né? Acho que fomos bem abrangente aí, até nas dúvidas, né? Vamos para o próximo, que é um outro, como se diz assim, um módulo de gestão de colaborador, tá? Podemos dizer assim, gestão dos usuários. Porém, ele é um módulo... Opa, que eu não estou no módulo. É um módulo de solicitação de monitores. É para algum nicho de clientes nossos, né, que são as escolas ou clientes nossos que trabalham por solicitação, né, que é aquilo que eu falei, às vezes vocês têm um colaborador fixo trabalhando num setor, às vezes não, é estagiário, é um terceiro que foi fazer um serviço por um determinado período, coisas assim. Esse módulo de solicitação de monitores, ele é mais, sim, foi mais pensado em escolas,
por que nós vamos falar nele? Porque ele, assim, aumentou o volume de escolas, né? E ele nos ajuda muito se vocês utilizarem para fazer as solicitações por aqui. Essa é a tela principal, tá? Para estar fazendo a solicitação. Vocês podem estar verificando no primeiro bloco deixa eu ir na outra tela com o mouse. Opa, cheguei. Do status, vocês podem estar verificando o que já foi solicitado, se está sendo enviado, se está pendente. Para uma nova solicitação, está começando, por exemplo, o mês 3. Eu quero fazer a solicitação desse mês. Vocês clicam, né? Ele vai carregar uma lista com todos os usuários solicitados da última vez, para vocês fazerem a manutenção, a gestão. Ou incluo, ou eu tiro aquele usuário que ele já não está mais. Principalmente pensando em escola. Acabou uma turma, começou outra turma. Então, para os setores aí que não trabalham nesse nicho de mercado, né, é interessante para vocês entenderem também como funciona, talvez essa parte aqui, mas é bom saber também como é. Assim que selecionou, vai mostrar todos os usuários solicitados no mês anterior, onde a pessoa vai poder envia para esse, não envia para esse, exclui esse, ou tem um novo aqui que ela pode colocar o nome da pessoa, o CPF, data de nascimento, inserir um novo usuário, ou inclusão do monitor extra. Vai aparecer nessa caixa. Oh, nossa, eu cadastrei errado, não era para incluir. Tem um X, exclui, inclui novamente. Aí fez toda essa manutenção, a pessoa pode enviar essa listagem completa. Vai enviar todos esses dados aqui que fez a gestão. Se a pessoa esqueceu de selecionar um usuário aqui, a ferramenta vai informar que ela precisa decidir o que ela quer fazer com este usuário. Só deixa enviar quando tiver tudo marcado uma das opções que a pessoa decidiu que vai acontecer com esse colaborador. E vai enviar o da inclusão de novo usuário também. Ô, Nath, eu acho que você gostaria de complementar alguma coisa dessa tela, né? Sim, exato. Vale lembrar que esse módulo, ele não aparece no perfil de todos os clientes, só aparece para o perfil dos clientes que já têm esse tipo de contrato fechado com a Safra, então de forma solicitada. Para os demais não vai aparecer, a não ser que ele mude o tipo de contrato, tá bom? Mudando o tipo de contrato, automaticamente esse módulo já estará disponível no GPR para o cliente. Importante observar também que nessa lista de alunos, tem lá enviar, então é o que você vai enviar para aquele período. Você não quer que envie porque você não tem certeza se o aluno vai fazer o estágio naquele período ou ele só vai pular aquele mês. E o excluir é quando o aluno já encerrou de fato as atividades, né? Não terá mais nenhum vínculo com a instituição. Então, a gente pede também que essa listagem seja atualizada todos os meses. Tem cliente que deixa muitos alunos sem excluir, só vai clicando em não enviar, não enviar, não enviar, aquele aluno já nem faz mais parte da instituição. E aí isso fica um sistema muito pesado, né, para carregar depois aqui na Safra. Então, vocês já nos ajudam dessa forma, e é até melhor para o gerenciamento de vocês, porque toda solicitação, todos os meses, né, tem que clicar um a um. Tem a opção de marcar todos de uma vez, ou desmarcar todos de uma vez. Natália, eu já enviei a listagem atualizada para a Safra no período selecionado, por exemplo, para o mês de março, e surgiu um aluno novo, e como que eu faço? Vou ter que selecionar tudo de novo? A minha listagem é extensa. Não é necessário. A gente até pede para que não seja feito isso, porque a Safra sempre vai considerar a última listagem enviada pelo cliente, e pode acontecer na primeira listagem, você ter selecionado para enviar para o usuário 1, e na segunda, por equívoco, você colocou para não enviar. Então, para minimizar esses erros, tem essa opção da inclusão, que o cliente envia somente aquele
pode enviar somente a inclusão. Já enviou a listagem no dia anterior, ou até mesmo no mesmo dia, ou até no mesmo dia, ele clica lá, nome, CPF, data de nascimento, inserir novo usuário, como o Marcos mencionou, a inclusão vem para o campo direito, né? E aí ele clica nesse botão em vermelho, enviar a SAPRA somente as inclusões. Acho que é só isso, Marcos. Acho que é isso, né? Bom, nós estamos chegando ao fim aí, né, da nossa apresentação. Nós escolhemos alguns módulos para vocês aí, ressaltando sobre uns pontos que nós achamos assim importantes diante de várias dúvidas dos nossos clientes, em contato com o nosso atendimento. O webinar, o GPR teria assunto assim para horas. Se eu fosse entrar em todos os módulos, no webinar passado nós falamos de outros módulos, então se alguém quiser assistir também, fica à disposição. Já vi que no chat aí colocaram aonde se encontra, mas na nossa plataforma, se vocês forem na busca, colocar GPR, vai aparecer lá os webinars que tiveram, tá? Até outros que de repente seja interessante para vocês aí, né? Aumentando o leque de conhecimento ou mesmo fazendo a diferença no dia a dia de vocês. Ô Marcos. Sim, Paulo. Marcos, olha, fizeram várias perguntas aí, né? Talvez a gente pudesse abrir as perguntas. Sim. E tem algumas que a gente já foi respondendo na própria aba. E tem outras que ainda não. Então, vamos entrar nessa parte para responder essas perguntas? Vamos sim. Para isso eu vou pedir o auxílio aí da Natália. Eu vi que a Bianca, que lá também faz, né, o pós-venda nosso, também está respondendo. A Daniele, tem outras pessoas aí no nosso chat ajudando, né? Isso. Então vamos lá. Marcos, eu posso começar respondendo a pergunta da Juliana Oliveira? Fica à vontade. Sou do setor de segurança do trabalho, posso ter acesso ao GPR e relatórios de doses? Como foi dito no início da apresentação, Juliana, pode sim, qualquer pessoa, qualquer responsável da instituição pode ter acesso, né? Lembrando que a SAPRA faz uma validação, né, após o cadastro no site, e se nós não constatarmos que você é uma das responsáveis indicadas, nós vamos te orientar, né, a nos enviar o termo de autorização assinado pelo responsável legal da empresa ou pelo responsável pela proteção radiológica, autorizando o seu acesso. A partir de então, o seu acesso vai ser liberado a todas as funcionalidades. Vamos para a segunda, então. A Érica está perguntando, pessoal, sobre não devolução de monitores, consigo extrair um relatório de monitores não devolvidos? Sim, essa parte foi mencionada lá. Você tem uma listagem só dos monitores não devolvidos, né? Ele vai te mostrar uma relação desde quando começou os serviços aqui, né, em parceria com a SAPRA, vai ter essa relação dos monitores não devolvidos. E lembrando que quando um recebimento do monitor ocorre aqui na SAPRA, pelo nosso setor responsável, se caso um monitor não veio junto, né, ali naquela correspondência, é enviado um e-mail para vocês informando o monitor, o usuário que não retornou. Ana Paula Correia Linhares perguntou se o GPR gera gráficos. Ana, por hora, né, nosso sistema online não gera gráficos. Nós temos alguns módulos disponíveis para geração de exportação de dados para CSV, né, e planilha simples, mas gráficos ainda não. Tá. Ô, Nath, você está com a listagem das perguntas também, né? De quem que você respondeu agora? Da Ana Paula. Ana Paula? Ana Paula Correia Linhares. Tá. Aqui para mim não apareceu da Ana Paula. Então, depois da Érica, eu tenho do Gilmar de Freitas. Isso. É que ela já foi respondida essa aí, né? A Natália respondeu para ele.
qual o prazo. Eu só queria adicionar, Gilmar, que normalmente o prazo que está lá no nosso contrato é 15 dias antes da remessa, porque tem o tempo do correio e tudo mais, tudo isso que a Natália explicou, né? Então, normalmente, é 15 dias antes da remessa, né, Natália? Mas, Bem lembrado, Paulo, bem lembrado. tá? A gente orienta que os clientes, na verdade, né, a gente pincelou aqui, mas nós orientamos que os clientes façam a inclusão, a exclusão no site 15 dias antes da vigência. Então, se a sua vigência é a partir do dia 1º até o dia 15 do mês anterior, se a sua vigência é a partir do dia 16 até o dia 1º. Outra coisa que é legal ressaltar é que muitas vezes a pessoa vai e faz ao contrário, em vez de solicitar, né, cancela um usuário. E aí ele recebe o usuário lá e fala, poxa, mas eu já pedi para cancelar e recebi o usuário. Às vezes, o que acontece? A gente já mandou, né, porque sai bem antes daqui, né? Então, se esse for o caso, às vezes a gente pede desculpa porque não deu tempo de cancelar o usuário. Né? E mais uma vez eu enfatizo o uso do módulo envio e recebimento, Paulo, para o cliente verificar se a remessa já saiu aqui da Safra, né, ele pode fazer a exclusão, mas aí ele já vai ter a ciência de que o monitor foi enviado. Com certeza. Bom, a Miriam está perguntando, tem como padronizar a data de vigência dos monitores? O que vocês podem me ajudar? Eu acredito que nós já damos um período sugerido, né? Se for o que eu entendi, nós damos o período sugerido, que já é mais ou menos padronizado de acordo com o período 1 ou período 16 que é realizada a troca. É isso, Nath, Paulo? Então, você sabe, eu acho que se o que ela está perguntando é sobre período de uso, nós temos duas datas importantes, ou 2 períodos. Os monitores saem da Safra com um período de uso sugerido, tá? E eles retornam com o período de uso indicado pelo cliente. Esse período vai estar no relatório, ele é super importante. Se você usou 45 dias ou se você só usou 15 dias, apesar do período de uso ser, por exemplo, de 1º de fevereiro a 28 de fevereiro, se você só usou do dia 5 ao dia 15, existe o período sugerido e o período de uso. Então, como sempre, todos os contratos têm período sugerido, eu acredito que essa pergunta é relativa ao período de uso. E isso depende do cliente, né? Depende de cada instituição, de cada setor e da data que o monitor foi devolvido à Safra também. Tá ok, Ivone, obrigado. O Silvio escreveu assim, esse informe dosimétrico seria importante se tivesse a possibilidade de informar a dose anual. Como eu ressaltei, é um módulo novo, né? Nós tivemos várias solicitações de alguns clientes, mas podemos colocar lá na nossa lista de melhorias do GPR, né, essa sua sugestão de ter esse informe da dose anual. Aí nós temos que verificar o sistema, verificar a possibilidade, ver alguns itens, né, e a quantos clientes seriam beneficiados também com essa melhoria. Tá ok? Mas nós vamos deixar anotado sim a sua sugestão. A Bárbara respondeu a pergunta da Érica. E no relatório de dose mensal, que é o relatório assinado, que está no GPR também, a última coluna é a soma anual, ano calendário. Então, tem primeira dose de janeiro, soma anual de janeiro. Daí tem a dose de janeiro e fevereiro, vai ter a dose anual, que é a soma de janeiro e fevereiro. Então, a última coluna do relatório de dose já tem a soma anual sempre, né?
O que ele não tem é aquela descrição de número de meses monitorados, número de meses não monitorados, que tem no relatório de dose anual que a gente envia. Mas toda a informação está no relatório. Então, o relatório de dezembro contém toda a informação que está no relatório de dose anual. Tá ok, Ivone. A Isaura perguntou, esse módulo emite algum comprovante de que o indivíduo foi informado da dose mensalmente recebida? É aceita pela CNEM? É como eu mencionei, nós ainda tem o aceite, que foi. Agora, esse é aceita pela CNEM, a Ivone acho que pode me ajudar mais. No caso, a assinatura, esse informe seria para a ciência, que a pessoa teve a ciência. Você tem aquela tela, ele armazena algumas informações que são consideradas legalmente, o IP, o horário, aonde acessou, a comprovação de 2 validações, né, que foi a pessoa que viu, tudo isso. Nós não desenvolvemos ainda um relatório específico para o informe dosimétrico, pois precisamos analisar assim a necessidade como esse layout vai atender os nossos aí, né? A maioria dos nossos clientes, se vai atender todos, tá? Então o relatório ainda está sendo elaborado. Mas antes vocês coletavam essa ciência assinado manualmente, né? Não sei se isso também era aceito pela CNEM, uma assinatura na frente de um papel, muitas vezes. Ivone, você sabe alguma coisa disso? Então, para algumas áreas de aplicação, onde é que nem faz fiscalização, ela quer ter certeza de que foi dada a ciência, certo? Eu acredito que o fato de você ter no GPR definido que você envia notificação para cada usuário individualmente, o argumento da LGPD o registro, se a pessoa abriu o e-mail e acessou a base, é suficiente. Claro que a gente sempre precisa falar com a fiscalização e mostrar esse caminho, né? Mas cada vez mais, eu ainda estava falando com o presidente do CASEC e me foi informado que na CNEM tiraram todas as impressoras. Então, não tem mais informação em papel, né? Tudo é feito eletronicamente, o que pode ser claramente demonstrado através de sistema que os usuários tiveram ciência das doses. Bem ressaltado, Ivone. A Ana Paula está perguntando, o GPR gera gráficos? Estou perguntando porque em breve teremos que realizar uma apresentação sobre os principais dados dos dosímetros, né? E seria ótimo se tivesse gráficos. A parte de gráfico não foi disponibilizado ainda para vocês. Entretanto, a parte de gráfico, eu acredito que uma planilha eletrônica, tanto faz seja online ou seja o Excel, que é mais de conhecimento, se vocês exportarem aquele CSV, usar ali, por exemplo, uma tabela dinâmica, vocês podem estar filtrando, criando filtros, essas coisas, não precisa de um conhecimento muito profundo de Excel, vocês vão conseguir elaborar os gráficos aí mais personalizados à necessidade de vocês e com as informações. Porque às vezes nós fazemos gráficos aqui e não vai atender a particularidade de cada um. Então, por isso que tem aquela exportação CSV, tá ok? Mas sugestões são muito bem-vindas, né, Marcos? Sim, sim. O pessoal fala assim, olha, o que eu gostaria era uma distribuição de dose em forma de gráfico, né, de barra ou de linha, para saber quantos tiveram dose abaixo de no tanto e tal. Pode ser na minha instituição ou só no setor. Então, como os dados são riquíssimos, você pode olhar ele das mais diferentes maneiras,
Se os nossos usuários do GPR, a gente sentir que tem uma demanda específica para a criação desses gráficos, a gente pode até pensar em implementar, não é? Sim, sem dúvida, como a sugestão do informe dosimétrico lá da dose anual. Eu ressaltei o CSV para atender ela nesse momento, né, mais acima. Porém, como você disse, vai entrar na nossa lista ali de sugestões para ser avaliado a demanda, tá ok? Nós temos aqui a Bianca nos escreveu, pergunta do Sidney. Toda vez que preciso gerar um relatório em PDF, eu não consigo, aparece um erro. O que pode ser? Bom, hoje em dia, né, dependendo, não sei se você está num uso na sua casa ou dentro de uma instituição, se for dentro de uma instituição e dependendo da instituição, a parte de segurança tá muito forte. Eu falo por experiência própria, tá? Tá muito forte. Então, algumas coisas são bloqueadas, principalmente relacionadas à internet. Ele entende que é um download, porque o PDF ele é gerado e vai ser feito um download. De repente, um antivírus, um firewall, ele bloqueia esse download. O importante, Sidney, seria se você pudesse nos detalhar qual módulo, em que momento nós fazemos uma triagem aqui no nosso setor de TI e tenta verificar o que pode estar ocorrendo. Se em outros clientes nossos esse módulo está funcionando, se é uma coisa particular. Se a gente, dependendo do que for, detectarmos se é alguma coisa local seu, sem dúvida nenhuma, estou à disposição, nosso setor lá, eu posso, como já fiz com outros clientes, a gente conversa, faz um acesso remoto, podemos te ajudar a solucionar esse problema. Dá um print screen da tela, né, Marcos? Se aparece um erro mesmo, né, já mandar. Sim, print screen ajuda muito. A gente sempre orienta o cliente a entrar em contato, né? Muitos já têm contato do setor de GPR, né? Através do e-mail gpr@sapra.com.br e já enviar, né, a sua dúvida, o seu problema com o print screen da tela. E a gente verifica internamente o que pode estar acontecendo, já entra em contato telefônico para facilitar também o atendimento do cliente. E aí, quando compete ao setor de TI, a gente, né, encaminha essas informações, essas dúvidas, questionamentos. Tá joia, obrigado. Posso pronunciar errado? A Iandra Oliveira está perguntando assim, boa tarde, por que o próprio colaborador não pode ter acesso ao seu histórico de dose de uma instituição, a qual não trabalha mais? Você viu que essa aí a gente já até respondeu, né, Marcos? Aí embaixo. Tá bom. Eu não tinha roladinho a tela. Já respondeu, já O respondeu. contrato, viu, Ayandra, é com a instituição e não com o usuário. Essa é uma situação. Tem a disponibilização tem que ser feita pelo supervisor, que deve fazer, né? E a segunda coisa é que todos esses dados vão para a Comissão Nacional de Energia Nuclear. Então, isso aí pode ser solicitado lá. Às vezes, tem um delay aí, pelo menos de um ano, para eles disponibilizarem. Mas o lugar mais correto de você pegar esses dados, que inclusive, às vezes a pessoa trabalha num lugar um tempo e é cliente da Sapra, trabalha no outro lugar durante outro período e não é cliente da Sapra, é outro laboratório. Então, o único lugar que tem tudo junto é lá na base da QNEM, que tem a base nacional, né, das doses de todos os laboratórios e, portanto, de todos os indivíduos ocupacionalmente expostos no Brasil. Tá bom? Tá. Tem a pergunta da Priscila, mas eu acho que a Natália já respondeu um caso parecido. No caso de ser empresa, essa chave de acesso é para a empresa ou cada funcionário terá que ter o seu acesso? Né? Isso daí é a chave de acesso, como a Nath já respondeu, é por indivíduo, o responsável pela proteção radiológica ou o responsável, e mais isso é verificado
no contrato de serviço com a instituição, se aquele é responsável, tá? Mas a chave de acesso é por indivíduo, por uso, por perfil. O responsável ou responsável pelo envio e recebimento. Lembrando que se uma pessoa que trabalha na empresa A é desligada dessa empresa A e passa a trabalhar na empresa B, que também tem um contrato com a Sapra, ela vai utilizar o mesmo login e senha. Por isso que a gente pede também para que os clientes, as instituições, os próprios responsáveis pelos perfis, nos comuniquem quando eles são desligados, para a gente remover os dados da instituição, mesmo porque aquele login pode ser utilizado para ter acesso a outras instituições. Mas o que ele está perguntando mais ali é o usuário final. E o usuário ele não tem acesso, a não ser por e-mail pelo informe dosimétrico aí que vocês explanaram, eu não vou entrar em detalhe. Mas ele não tem acesso. Quem tem acesso é a instituição através dos seus responsáveis, né? Certo, Paulo. Maravilha. Tem mais uma pergunta que acabou de chegar, do Vancler Lúcio. Vocês podem enviar por e-mail um comunicado aos responsáveis sobre as novas obrigações no que se refere à LGPD e demais mudanças? Eu não entendi assim muito bem Existem várias questões que a gente está pensando em ter alguns outros webinários. A própria RDC pede para as instituições várias coisas, né? Dentre elas, o Comitê de Proteção Radiológica, que é uma coisa institucional de todos os setores. A instituição é responsável pelos dados, e nós também, né, os dados pessoais. Então, isso aí eu acho que vai ser para nós tema de um outro webinário, né, que são como é que isso e essas mudanças, tanto na norma como a questão da LGPD, como que a Sapra vai estar tratando com isso e qual suporte a gente pode dar para os nossos clientes. O que a gente pode falar agora, e o Marcos mais do que eu, é que todo o esforço tem sido feito para garantir a segurança de dados conforme demandado pela LGPD, certo? Então, a gente tem tratado isso com o maior cuidado, e essa coisa de vamos manter o cadastro em ordem, vamos atualizar, vamos realmente definir quem são as pessoas que têm acesso, é fundamental de ser compartilhada, né? Essa é uma responsabilidade compartilhada entre a Sapra e quem fornece esses dados. Não é uma responsabilidade só nossa. Sim, sem dúvida, Ivone. Por isso que nós ressaltamos tanto, poderia até no começo do webinar aqui, a pessoa fala, nossa, mas eles estão focando aí, né, em excluir o usuário, manter em ordem o cadastro, pensando principalmente nessa segurança, né, que é tão valiosa aí, que são os dados de vocês. Então, eu acredito que a Sapra, que nem a Ivone mencionou, né, nós estamos já estamos adequados, né, à LGPD, estamos agora, mas é um processo contínuo, uma melhoria contínua, a tecnologias, assim, elas inovam a cada dia, e às vezes a gente acompanhar demora um pouquinho, mas a gente está, acredito que, assim, bem seguro, vocês podem ficar tranquilos em relação aos dados de vocês, tá? Bom, de perguntas eu acho que não temos mais nenhuma, todas foram respondidas, né? Paulo e Ivone, vocês querem complementar? Se alguém quiser mandar, né, já passamos do horário aqui, mais de 40 minutos, a gente agradece muito a participação de todo mundo, e teve uma aderência significativa do meu ponto de vista, de pessoas que ficaram conosco aqui quase até o final. Então, mas quem tiver pergunta e quiser mandar, ou
não sentir que a sua pergunta foi respondida, por favor, nos mande um e-mail ou telefone para a Sapra que a gente vai responder. Queria agradecer, muito obrigado pela presença de todos, tá? De ter reservado esse tempo precioso de vocês aí para estarem aqui com nós, tá? Também agradeço. Obrigado, gente. Então, a gente vai terminando aqui o nosso evento.